Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e nesta edição vamos olhar para os tons de verde dos ativos detidos pelo Banco de Portugal. No dia 25 de junho, o Banco publicou o segundo relatório anual de indicadores-chave de impacto ambiental dos seus ativos próprios, um elemento central do seu programa de descarbonização. Para nos falar sobre algumas das principais conclusões, temos connosco José Luís Marques e Liliana Jerónimo, respectivamente diretora adjunto e coordenadora do Departamento de Mercados. Muito bem-vindos. José, se calhar para quem nos ouve era importante começar por perguntar, afinal, o que são estes indicadores-chave de impacto ambiental? Bom, Nuno, bom dia. Quando falamos dos indicadores-chave de impacto ambiental no contexto da gestão de ativos do banco, estamos a referir-nos a um conjunto de informação que nos permitem medir para os nossos ativos financeiros, os ativos que temos sob gestão, qual é que é o impacto climático e perceber, ao mesmo tempo, qual é que é o nosso contributo para o financiamento sustentável e para a transição para a neutralidade carbónica, nomeadamente ao nível dos emitentes de dívida que temos nas nossas carteiras. E porquê é que eu digo que os emitentes de dívida é uma questão importante? É que 90% dos ativos que o banco tem sob gestão são obrigações de Estados soberanos, e daí toda a relevância. Estes indicadores-chave têm, na verdade, dois tipos de indicadores, aqueles que relacionam os emitentes que estão na nossa carteira e as emissões de carbono de cada país, e, por outro lado, o contributo do banco para o financiamento sustentável, seja ele em termos relativos, seja ele em termos absolutos, que iremos certamente falar deles ainda. Sim. E o que é que levou o Banco de Portugal então a começar a publicar? Acho que isto é só a segunda edição deste relatório, certo? Sim. Na verdade, o Banco de Portugal já publica anualmente uma série de informação sobre a gestão dos ativos financeiros. Isso vai desde o valor do mercado das carteiras, qual a evolução face ao ano anterior, e entendeu-se como um passo natural face àquilo que estava a surgir e da pressão que existe e da importância do investimento sustentável, de divulgar indicadores-chave que estejam associados a esses investimentos. Porque o banco, na verdade, já inclui a responsabilidade social e ambiental como um dos seus valores que tem estado devidamente explícitos nos sucessivos planos estratégicos que o banco tem vindo a ter, e a sua atuação, tanto a nível interno como externo, nomeadamente após 2018, quando o banco aderiu à NGFS, a Network for Greening the Financial System. E isto não se trata bem de uma questão de moda ou de ficar bem na fotografia. Isto é uma preocupação que o banco tem como entidade pública de também contribuir para a sustentabilidade e em linha com os objetivos assumidos por Portugal nestas matérias. Reveja-se a questão dos acordos de Paris. E o fenómeno das alterações climáticas para o banco também nos é relevante, dado o impacto potencial na capacidade de cumprir com missões de estabilidade financeira e de preços que estão acometidas ao banco. Portanto, nós que começámos de uma forma mais inicial há vários anos atrás, com a aquisição de obrigações verdes, participámos em fundos de investimentos verdes que foram lançados pelo Banco de Pagamentos Internacionais e formalizámos um conjunto de princípios e compromissos que são explícitos pelo banco. Achámos que, na verdade, estava na altura de começar a investir recursos e tempo na aquisição de conhecimentos ESG e na preparação de informação que fosse necessária para medir essa ação e torná-la pública, porque é uma questão também de transparência, em conjunto com outros bancos centrais, fazê-lo. Isto, aliás, eu diria que também é um aspecto importante, que o Banco de Portugal também não está sozinho neste desafio, não é? Portanto, desde 2021 que os bancos centrais do Eurosistema assumiram o compromisso de incorporar critérios de investimento responsável na gestão de ativos financeiros. Já vamos falar em específico de como comparamos com os outros. Liliana, isto chama-se indicador-chave, não é? E, portanto, tem associado indicadores, métricas. Que métricas são estas ou que indicadores são estes que nós utilizamos para fazer essa avaliação? Olá, Nuno. Eu queria começar por dizer que o Banco de Portugal não inventou estas métricas, ou seja, há uma grande preocupação em que existam fontes fidedignas e há também uma grande preocupação na definição de standards. E podemos falar, por exemplo, da TCFD, da Task Force for Climate-Related Financial Disclosures,
fez um conjunto de 4 recomendações. Nessas recomendações temos as métricas também. Temos também a PCAF, Partnership for Carbon Accounting Financials, e também a NGFS, que o Zé Luís já falou. Todas essas recomendações foram utilizadas pelo Eurosistema e também pelo Banco de Portugal para definir os tais indicadores-chave. E o que é que faz esse indicador-chave? Esses indicadores pegam nos nossos ativos financeiros, nas obrigações que nós temos em carteira e atribuem-lhes, enfim, emissões de carbono. Eu vou começar por falar de um dos indicadores que é a média ponderada de intensidade de carbono. Em vez da definição... Um palavrão. Em vez da definição, vou dar um exemplo. Eu comprei obrigações de dívida do soberano, do Estado alemão, porque, como já foi aqui dito, a dívida soberana é a maior parte dos nossos investimentos, e eu vou ponderar essas obrigações alemãs pelo total da minha carteira de obrigações. E obtenho uma percentagem. Depois vou pegar no que foram as emissões de carbono da Alemanha enquanto país e vou dividi-las por uma unidade que, neste caso, é o seu PIB. E é assim que eu chego ao que nós designamos como média ponderada de intensidade de carbono. Qual é a intensidade de carbono da minha carteira de ativos? Obviamente, o número que eu obtenho para uma Alemanha será diferente do número que eu obtenho para as obrigações do governo chinês, também devido ao enfoque que cada país no seu PIB tem na produção e qual a emissão de carbono desse país. Temos estas medidas, mas temos também outro tipo de medidas, não é? Temos as medidas que dizem respeito ao nosso contributo para o investimento sustentável. Temos então a proporção de obrigações verdes e também qual o montante total que temos investido nessas obrigações verdes e, a partir deste ano, o nosso relatório inclui uma métrica adicional que diz respeito às emissões evitadas. O que é que isso quer dizer? Nos fundos de investimento do BIS, em que nós temos participação, é feita uma análise para cada um dos projetos de em que medida é que aquele projeto associado àquela emissão de dívida vai ter um impacto positivo em termos de redução de emissões de carbono. E essa métrica é chamada a das emissões evitadas e, como digo, é uma nova métrica que este ano incluímos no nosso relatório. E como é que elas têm evoluído? Portanto, nós temos o histórico dos últimos anos. Imagino que cada uma delas, se calhar, possa ter trajetórias um pouco diferentes, não é? Sim, é um pouco diferente, mas primeiro eu tenho que voltar mais uma vez um bocadinho atrás, porque há muito a dizer sobre este tipo de indicadores. E talvez nem todos tenhamos a noção que eu tenho as obrigações e a carteira é a posição da minha carteira de investimentos do banco no final de 2023, mas, por exemplo, o PIB dos países é o PIB de 2022, ou as emissões de carbono podem ser de 2022 ou 2021. O que é que eu quero dizer com isto? Temos, por um lado, ter cautela com a análise que fazemos, em particular com a análise da evolução, porque no ano que vem eu terei que atualizar estes indicadores com os PIBs até que a carteira de 2023 tenha a sua análise feita em relação a emissões de carbono de 2023. Mas eu gostaria de dizer que a evolução que tem sido, por exemplo, na dívida soberana, tem sido uma evolução positiva. A evolução decorre, acima de tudo, do tipo de emitentes e da percentagem que eles têm na nossa carteira de investimentos. Se eu comprar mais de obrigações de um país ou de uma empresa cuja intensidade de carbono seja menor, eu naturalmente estou a fazer com que a minha carteira tenha uma intensidade menor. Um dos indicadores que referiu são as obrigações verdes e o peso das obrigações verdes na carteira. Elas parecem ter dado um salto relevante, José, não é? O que é que explica esse aumento nesse indicador específico? Sim, as obrigações verdes é efetivamente uma das formas mais ágeis para concretizar o compromisso do banco no investimento, no financiamento sustentável. E ele em 2023 aumentou significativamente porque efetivamente houve a emissão de dívida verde por parte de emitentes elegíveis para as nossas carteiras teve um aumento apreciável e, portanto, havendo mais obrigações disponíveis no mercado e as próprias condições de mercado mais atrativas como um investimento rentável, tornaram possível o banco aumentar. Aliás, diga-se que o ano passado o banco tinha investido em 2022 287 milhões de euros e no final de 2023 estava em 439 milhões de euros de obrigações verde. E isso representa
cerca de 5,5% daquilo que é o total dos ativos sob gestão do banco. Obviamente que também não é expectável que possa continuar a aumentar sempre a estes ritmos, mas atualmente diríamos que o banco já tem um investimento de relevo naquilo que é o mercado de obrigações verdes, mas o próprio mercado em si ainda tem questões de liquidez que o banco não pode pôr em causa e, portanto, o banco vai sempre aferindo se é oportuno, se não é oportuno, mas existe efetivamente um compromisso e existem orientações sobre aquilo que deve ser o compromisso do banco com o financiamento de projetos sustentáveis. E qual é a expectativa, portanto, pegando até no que estava a dizer, não é expectável que esteja sempre a dar saltos tão significativos, mas a expectativa é que estes indicadores continuem a seguir esta trajetória de melhoria? É assim, efetivamente sim. Nós, na verdade, sabemos que existe esse compromisso, mas isto também está dependente daquilo que é as emissões dos países em que nós investimos. Grande parte destes valores, e se estivermos agora a falar dos indicadores-chave, está sempre condicionada, não tanto pelo aumento da nossa aquisição de obrigações verdes, mas por aquilo que é os compromissos e a intensidade de carbono, das emissões de carbono de cada um destes países. Portanto, há essa condicionante, mas a tendência dos países é também respeitar os acordos de Paris, é também ter valores de menores emissões de carbono. Depois também temos aqui um trabalho ainda bastante grande, que está a ser feito ao nível do Eurosistema, sobretudo, que é na análise e na qualidade dos dados. Portanto, este tema é relativamente recente, a qualidade dos dados, as metodologias que estão a ser utilizadas, e aí há um esforço bastante grande ao nível do Eurosistema, em que estamos nós próprios todos a aprender, porque para tomarmos ações temos que saber medir, e isso faz com que exista aqui ainda um grande trabalho de aperfeiçoamento destes indicadores e destas metodologias, que é um trabalho contínuo e que nós acreditamos que se vai concretizar com bons resultados e vai fazer parte das decisões que venham a ser tomadas. Falou há pouco do Banco de Portugal não estar sozinho neste tipo de iniciativas. É possível fazer algum tipo de comparação com o ponto em que o Banco de Portugal está e o ponto em que outros bancos centrais estão? Não sei se aí entra a questão da uniformização de metodologia que estava a referir ainda agora. Entra efetivamente em parte. O que eu consigo dizer é que o trabalho que o Banco de Portugal, por exemplo, tem feito ao nível do Eurosistema tem sido um trabalho de relevo. Nós já tínhamos começado a trabalhar mesmo antes do próprio Eurosistema lançar algumas coisas e nós embarcámos logo naquela que é a primeira fase, na discussão da exploração dos dados e naquilo que é a utilização de metodologias. E, efetivamente, a zona euro está bastante à frente comparando com outras geografias, não é? Portanto, o Banco de Inglaterra também tem um trabalho meritório nesta matéria, mas a zona euro e o Eurosistema têm tido um trabalho bastante positivo, e aí o Banco de Portugal tem estado na linha da frente e, portanto, nós hoje em dia utilizamos no Eurosistema fontes de bases de dados que são comuns para todo o Eurosistema. Nós partilhamos e discutimos aquilo que serão os indicadores-chave que nos permitem depois comparar entre nós aquilo que está a ser o desempenho dos diferentes bancos centrais em cada um desses países. E se calhar também é útil explicarmos às pessoas o que é que se tenta alcançar com esta abordagem. Ou seja, este investimento em ativos verdes ou com menor intensidade de carbono, como é que isso se enquadra e como é que ajuda aos esforços de sustentabilidade ambiental? Nós não temos qualquer dúvida, e o banco acredita que quando está a contribuir para o financiamento sustentável, a publicar os indicadores-chave de impacto ambiental, está a dar o exemplo, está a incentivar e a contribuir para uma causa de preocupações ambientais e sociais, para o financiamento de projetos com preocupações ambientais e para a melhoria dos dados e das metodologias que estão associadas. Portanto, nós não temos qualquer dúvida sobre a importância desse trabalho. Aliás, ainda aqui há dias a professora Clara Raposo referiu, a inação nestas coisas é o pior que podia acontecer e, portanto, nós estamos perfeitamente conscientes que temos que ser proativos, é uma questão que ainda temos que aprender e que estamos a trabalhar todos em conjunto nisso, mas nós estamos a trabalhar para ter métricas robustas e com significado para a opinião pública. No fundo, a transparência e a demonstração quantitativa daquilo que é o resultado dessas ações tem de estar presente na atividade do Banco de Portugal, e isto não quer dizer que nós estamos a esquecer-nos daquilo que é o objetivo principal da nossa função de Banco Central. Nós sabemos perfeitamente que o mandato do BCE e a ação do Banco determina
que as nossas ações sejam guiadas pelos objetivos primários da estabilidade de preços e da estabilidade financeira. Mas, sem prejuízo disso, e até o Presidente Lagarde tem sido bem vocal nessas declarações, que se apoiam as políticas económicas da União Europeia, contribuindo para que atinja os seus objetivos, nomeadamente ao nível da sustentabilidade. E Liliana, não podíamos acabar também o podcast sem perguntar... Nos últimos anos, o ESG tem enfrentado algumas críticas ou problemas de reputação e questões sobre a sua eficácia. Porque é que o Banco de Portugal considera que devemos insistir neste tipo de abordagem? Eu acho, Nuno, que de facto nós não podemos fugir a toda a questão associada ao denominado greenwashing. Mas mais do que pensar no porquê que devemos insistir, eu vou focar-me talvez no como é que devemos insistir. E como é que nós devemos insistir? E vou dar um exemplo muito simples. Obrigações verdes. Eu podia comprar uma obrigação verde cujo emitente tinha dito isto é uma obrigação verde. Mas não, eu vou procurar comprar obrigações cujos emitentes tenham a preocupação de ter um framework de green bonds, que tenham pedido o que se chama a second party opinion, que estejam a seguir os green bond principles da ICMA. Tudo isso nos dá segurança. As fontes de dados, o Zé Luís já falou das fontes de dados. Fontes de dados especializadas. Essas mesmas fontes de dados vão validar a informação que recebem e vão também fazer estimativas para quando ela não existe. E gostava de terminar por dizer que a União Europeia está no bom caminho. Por exemplo, a Comissão Europeia tem uma proposta de regulamento para a transparência e integridade dos ratings ESG. E o que é que vamos ter aí? Vamos ter prevenção do greenwashing, prevenção da desinformação. Há um caminho a fazer, vamos fazê-lo paulatinamente. Muito obrigado, Liliana. José, muito obrigado por nos terem ajudado a entender o que são estes indicadores e como é que eles se enquadram nos esforços de sustentabilidade. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Indicadores-chave de impacto ambiental dos ativos financeiros próprios é o título do relatório. Tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultado em bportugal.pt. O BDP Podcast entrou hoje de férias para uma pequena pausa de verão. Continua a seguir-nos no X, LinkedIn e Instagram. Até setembro.